Boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo Seulan e dando continuidade à nossa série de lives do Medplex Sul, hoje nós vamos ter a presença de um especialista num assunto que é cheio de mitos e verdades, que é a dor, né? O Dr. Edilson Machado vai entrar online aqui com a gente para a gente falar desse tema aí bem importante. Dr. Edilson, que é especialista em ortopedia pelo Hospital Cristo Redentor, ele é também membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia, Sociedade Brasileira de Coluna e também é presidente da Sociedade Gaúcha de Dor. Então aí é um pesquisador, professor na área e vai trazer aí várias informações para a gente, vai contribuir bastante com um assunto que é bem importante e foi um assunto muito pedido nas nossas pesquisas de assuntos sobre essa questão da atividade física, dos dilemas que podem acontecer aí na pandemia. Prazer estar falando aqui de noite, Gustavo. Obrigado pelo convite. Vai ser muito bom a gente conversar sobre esse assunto que realmente na pandemia está tomando um destaque muito grande. Perfeito. Bom, doutor, eu acabei não falando aí na introdução, mas o doutor também é mestre em diagnóstico genético e molecular sobre bases genéticas da dor lombar. Falei certo, doutor? É por aí? Sim, é isso mesmo. Isso foi um estudo que eu fiz durante o meu mestrado, foi na época de 2005 a 2007, que eu já era cirurgião de coluna, já operava muito, né, os pacientes, e a gente via que o grande problema era realmente a doença degenerativa, né? E naquela época fazia pouco tempo que tinham feito as publicações sobre o genoma humano, a gente estava naquela onda da genética, assim, de procurar as causas genéticas das doenças, né? Então, eu realizei um estudo populacional aqui na região sobre uma das causas genéticas que envolve a degeneração do disco lombar e a consequente dor lombar, né, que afeta muita gente hoje em dia. Muito interessante, doutor. E para quem está em casa aí com uma dor, com uma situação em função aí da pandemia, de estar sem se movimentar, o que o doutor tem observado em relação à busca no consultório, nos hospitais, de pacientes que com histórico já de dor ou que começaram a sentir alguma espécie de dor nesse momento? O que mais tem aparecido, doutor, nesses últimos meses? Olha, o que está acontecendo é assim, é que numa pandemia muitas características às vezes elas exacerbam, elas aumentam muito, né? E o que a gente já vivia antes da pandemia, era uma crise de sedentarismo e de imobilidade, né? Já existiam pacientes, muitos pacientes com sedentarismo, com imobilismo, né? E com a pandemia, o que aconteceu? Isso se elevou exponencialmente, né? A não movimentação, ela traz consequências muito graves, não só para a coluna, mas para todo o nosso organismo. Para te ter uma ideia, assim, tu imagina que o, o conceito de mínima movimentação, o preceito era de que nós dessemos pelo menos 10 mil passos por dia. Quantos passos tu imagina que uma pessoa que está em home office, que vai da mesa do consultório domiciliar, do escritório domiciliar, até a cozinha, até o banheiro, até a sacada, isso diminui a menos da metade, né? Às vezes um terço, né? Ou um quarto do número de passos que a gente dá. Então, a gente está vivendo uma epidemia de imobilismo.
e isso realmente traz consequências sérias. Que se agravou, né, doutor? Porque a gente aí com esse cenário de mais de 180 dias de redução aí das atividades, da mobilidade urbana, enfim, isso com certeza agravou esse quadro que o doutor cita, que já era um quadro que vinha de antes de pandemia. E, doutor, em relação a esse quadro que já acontecia e se intensificou agora, quais que são as consequências que isso acarreta, assim, desde aquela consequência mais leve para o indivíduo até um quadro mais grave? O que essa falta de movimento pode causar para o indivíduo? Bom, as consequências elas são várias e a gente pode estar dividindo até por especialidade médica, a gente pode dizer assim. Dentro da minha área, da ortopedia, nós vamos ter ali uma atrofia muscular, problemas posturais da coluna, né? Mas além disso, a gente tem que saber assim que a pessoa com a musculatura mais fraca, principalmente os idosos, eles vão estar mais propensos, por exemplo, a quedas, né? Vão ter uma maior fragilidade, como a gente diz, né? Vão ter risco de fraturas por fragilidade, porque isso também acomete o tecido ósseo, que vai diminuindo o percentual de calcificação. Primeiro sobrevém uma osteopenia e depois vem a osteoporose. Então, muitas vezes a pessoa se ela tivesse um osso forte e podia sofrer uma queda, não sofreria uma fratura, e com essa fragilidade ela pode sofrer uma queda e sofrer uma fratura associada, né? Isso dentro da ortopedia. Outro problema, que daí eu vou para a minha área, que é o disco intervertebral. O que a gente sabe hoje é que o disco, a nutrição desse órgão, a gente pode chamar o disco de uma estrutura, de um órgão, a nutrição do disco, ela se dá pelo movimento, né? Então, se a pessoa fica imóvel, não existe uma difusão de nutrientes e esse disco vai acabar tendo uma menor nutrição e vai aumentar a sua degeneração, né? E isso então, também... realmente, doutor, é uma situação que a gente imagina, grande público, assim, leigo no assunto como eu, que é, na verdade, só uma questão do tipo, eu não vou me exercitar, vou só ter um ganho eventualmente de peso e tudo mais. Mas não, isso acarreta a nível biológico, celular, é um processo muito mais complexo, então, e que pode ter consequências de longo prazo. Sim, com certeza. A questão de estar em forma, né, a gente tem que dar importância não só pelo baixo peso, pela estética. Claro que a estética é importante, até pela autoestima da pessoa, né? Mas isso traz consequências muitas vezes graves, não só no aparelho músculo-esquelético, mas também, por exemplo, no desempenho cerebral. A pessoa que pratica esportes tem mais agilidade, tem um nível de atenção maior, né? Tem uma circulação cerebral maior, isso já está comprovado, que as pessoas mais ativas têm uma circulação cerebral maior. Então, com a idade, a própria demência senil, a doença de Alzheimer, tudo isso é maior, é mais frequente em indivíduos sedentários. E além das doenças, por exemplo, as cardiovasculares, que sem o exercício, sem atividade física, a incidência aumenta, e tem alguns estudos que já estão sugerindo isso, que na pandemia, com o confinamento, isso tem uma tendência de aumento dessas doenças, né? E doutor, para quem tem, por exemplo, quem está num processo de um tratamento de uma dor crônica ou num estágio que não chegou ainda a ser diagnosticado como dor crônica, tem como conciliar atividade física? Tem um caminho para que possa ter uma vida ativa mesmo num tratamento de dor crônica ou num processo de diagnóstico?
Bom, assim, Gustavo, a maioria das doenças que causam dor crônica na área do sistema ósseo-articular, por exemplo, a dor lombar, as próprias dores articulares de artrose, artrose de joelho, de quadril, a movimentação ela vai melhorar a circulação, como eu falei antes, né? Claro que nós temos que adaptar, por exemplo, assim, um indivíduo que está começando com uma artrose de joelho, a gente não vai pedir para o paciente correr no parque, né? Vai adaptar uma atividade que esteja de acordo com a capacidade dele, né? Mas sempre a atividade é importante. Já existem diversos estudos que mostram, por exemplo, para a dor lombar, a chamada dor lombar inespecífica, que é aquela dor que nós temos, às vezes a gente se acorda com as costas doloridas, fica 2, 3 dias, mas é uma dor que normalmente ela dura alguns dias e não precisa ir para um tratamento mais invasivo. Essa dor, o exercício, a atividade física acelera o processo de melhora. E já tem vários estudos com diversas modalidades de exercícios. Então a gente não precisa também estar se apegando a apenas uma técnica, né? Às vezes nós temos os modismos, né? Uma época é a natação que o pessoal defende, outra é uma outra atividade. Tem os modismos das atividades, mas qualquer atividade que o indivíduo for realizar, ela vai ser benéfica, inclusive a caminhada. Agora, recentemente saiu um estudo que demonstrou que a simples caminhada, ela vai trazer tanto benefício quanto outras modalidades mais sofisticadas e que às vezes não estão ao alcance do indivíduo, né? Então, o importante é isso, é a pessoa se movimentar mesmo, né? Ter uma O atividade negócio é estar em física. movimento, então, doutor. Independente da Sim, atividade, é movimento. exatamente. E principalmente agora, vamos pensar numa época pós-pandemia, né? Já pensando nessa época do ano, a gente está entrando na primavera, está começando o verão, o que for possível de fazer de atividade ao ar livre, com segurança, é claro, mas se puder pegar sol também para estimular a produção de vitamina D e se movimentar, isso traz muitos benefícios para o indivíduo, às vezes mais do que uma medicação ou um procedimento. Sim, porque existe todo um processo biológico, químico que acontece no organismo que acaba, enfim, desencadeando um estado de bem-estar, não é, doutor? Uma série Sim, de. sim, a atividade física, assim, popularmente nós falamos assim, a atividade física ela produz endorfinas, né? A pessoa se sente bem, tudo isso já é de conhecimento de todo mundo. Mas nós temos outras substâncias que são produzidas também, inclusive algumas proteínas que estão relacionadas com a regeneração tecidual, com a manutenção da juventude, assim a gente pode dizer. Tem uma proteína chamada Clotus, que está sendo extensamente pesquisada, né, que ela é produzida, entre outras coisas, após uma atividade física, e os atletas, quem faz muita atividade, tem níveis altos dessa proteína, e ela é responsável por uma série de regulações dentro do organismo que mantém a nossa juventude. Então, isso é muito importante, né? As células mesenquimais também, as chamadas células tronco, hoje a gente sabe que no nosso organismo, as células mesenquimais estão distribuídas extensamente em vários tecidos. Por exemplo, existem nichos no tecido muscular, no tecido subcutâneo, e quando a pessoa pratica um exercício e melhora a circulação da musculatura, desenvolve mais essa musculatura, consequentemente vai ter uma maior atividade dessas células na própria regeneração tecidual. Interessantíssimo esse dado, doutor. Muito interessante. E, por exemplo, doutor, eu fiquei aqui pensando enquanto o doutor estava trazendo esses dados.
muita gente que era super ativa ou que pelo menos mantinha um certo nível de movimento antes, se viu limitada nessa questão de home office, apartamentos pequenos ou com uma rotina, mesmo hoje, de retomada já diferente. Essa pessoa, se ela não manter um nível mínimo de movimento, essa pessoa pode desenvolver algo assim no curto prazo, algum problema ortopédico, algum problema relacionado à coluna, postura. Isso pode se tornar algo grave se a gente for deixando passar? Infelizmente existe esse risco, viu, Gustavo? É uma coisa que às vezes o pessoal pensa, não, eu vou ficar só 2 semanas sem treinar, vou ficar só um tempinho, é só durante... aquela história de que é só durante a pandemia já passou, né? Porque não foram... O isolamento não foi 5 semanas, 6 semanas, né? Ele já está em 6 meses. 6 meses já no doutor Então, a gente não pode realmente dar essa desculpa. E muitas lesões, às vezes, o que acontece? Por exemplo, na coluna, essa degeneração do disco, infelizmente, o nosso disco intervertebral, que é aquela estrutura que é aquele amortecedor que se encontra entre as vértebras, infelizmente, ele é considerado a maior estrutura avascular do nosso corpo. O que é a estrutura avascular? É que dentro dele não chegam vasos sanguíneos. E qual é a consequência disso? O poder de cicatrização desse disco, ele é muito pequeno. Então, qualquer ruptura interna, por mínima que seja, vai ser muito difícil de cicatrizar. Então, às vezes, a pessoa vai ser sedentária, daí ela se encontra com a musculatura despreparada, vai fazer algum movimento, levantar algum objeto e força a coluna e acaba resultando numa ruptura interna do disco. Essa lesão, muitas vezes, ela não cicatriza espontaneamente, ou pior, às vezes, a tentativa do organismo de fazer um processo cicatricial pode gerar mais proteínas inflamatórias e gerar o que a gente chama de dor discogênica, que é um disco que sofreu uma ruptura e que foi mal cicatrizado, e que acaba levando a uma dor lombar crônica, que muitas vezes é de difícil manejo, algumas vezes, inclusive, precisando de cirurgia, né? E se a gente for olhar para trás, tudo começou com a falta de atividade, a pessoa começou a ficar sedentária, parou de fazer atividade, aumentou um pouco o peso, perdeu a flexibilidade, né? Daí foi fazer algum movimento brusco e como às vezes a gente tem a memória na cabeça de que a gente tem a força de um tempo atrás e quando vai fazer vê que faltou o braço, né? E daí acontecem as lesões, né? Sim. Então realmente é um conjunto de pequenas, não é normalmente, como eu estava conversando com outros profissionais do corpo clínico do Medplex Sul sobre assuntos relacionados a, enfim, doenças, eventuais doenças. Normalmente é um somatório de pequenos eventos, não é? Que eles acabam acarretando um processo, por exemplo, popular mau jeito, que a gente fala, né? Vou ali, acho que vou exatamente. conseguir. Quando vê, desencadeia uma questão aí que pode levar meses aí num tratamento para poder normalizar. E doutor, a gente conversou um tempo atrás, assim, nas nossas conversas informais, sobre um estudo que o doutor está promovendo com um concentrado de plaquetas. E eu achei isso fantástico porque é uma produção de um estudo que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, aqui no nosso estado, enfim, e que o doutor tá capitaneando. Conta pra gente, assim, doutor, um pouco primeiro, de uma forma assim que o pessoal consiga entender sobre o que é esse estudo e como que ele na prática vai beneficiar as pessoas. Bom, como tu tinha falado antes sobre a questão da degeneração, sobre os estudos que eu comecei lá em 2005, terminei lá o mestrado em 2007, na verdade, essa segunda fase começou naquela época, porque primeiro a gente estudou
começou a compreender todo o processo de degeneração do disco, de envelhecimento, né? E hoje a gente sabe assim que como a população está cada vez vivendo mais tempo, é normal que as doenças degenerativas vão aumentar também cada vez mais, né? Eu sempre comparo para os meus pacientes assim que o nosso corpo é que nem um carro que precisa de manutenção, né? E um pneu, se tu está andando de carro, aquele pneu está gastando e não tem como evitar isso, né? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ter os devidos cuidados, né? E pensar assim, olha, esse carro eu vou ficar muito tempo com ele, então eu vou andar devagarinho, não vou pôr em estradas ruins, né? Não vou fazer a sobrecarregar, manutenção, né, doutor? fazer a manutenção periódica, exatamente, a mesma coisa com o nosso corpo. Então, eu comecei a pesquisar o que a gente poderia fazer, né? Inclusive, em 2008, logo depois que eu terminei o mestrado, teve um congresso no Japão que foi só sobre a degeneração do disco, né? Foi lá, inclusive, eu apresentei essa pesquisa que a gente fez na época, né? E daí, com o tempo, a gente começou a ver quais que eram as opções de tratamento para regenerar, né? Ou para tentar evitar a degeneração. Existem muitas linhas de pesquisa com células mesenquimais, cultura de células, né? Infelizmente, essa linha de pesquisa ela acaba trazendo um tratamento muito caro ainda. Eu acho que provavelmente daqui a algum tempo isso vai baratear e vai se tornar acessível, né? Mas existe uma linha que já não é de pesquisa, uma linha de tratamento, a gente pode dizer, que na verdade já tem um pouco mais de 20 anos, que é o concentrado de plaquetas. Explicando, assim, rapidamente, todo mundo que, quando tem uma lesão, um machucado, sofre um corte na pele, tem um sangramento, né? Quem é que nunca esfolou um joelho, cortou com alguma coisa, um vidro, alguma coisa, tem aquele sangramento, quando vê aquele sangramento vai se criar uma casca, né, naquela ferida, e 2, 3 semanas depois cai a casca e está cicatrizado, né? Então, o que é isso? É a capacidade do nosso organismo de cicatrizar e de regenerar aquele tecido, né? E o que se descobriu com o tempo, né? Em torno de 20 anos atrás, começou a se pesquisar, se viu que as plaquetas faziam aquela coagulação do sangue, né? As plaquetas são pequenas células que estão circulando no nosso sangue e que acompanham, além das hemácias, que são responsáveis pela oxigenação, nós temos as plaquetas, que são as caixinhas de ferramenta do nosso sangue que estão circulando. Quando tem uma lesão, elas vão lá, fazem a coagulação, e o principal é que dentro delas nós temos diversas proteínas que são chamadas fatores de crescimento. E são essas proteínas das plaquetas que vão estimular o reparo tecidual, a cicatrização. São proteínas que vão estimular o crescimento de novos vasos sanguíneos, vão estimular a migração de células mesenquimais, ou células tronco, como o pessoal chamava antigamente, né? Eu falo antigamente porque o Arnold Kaplan, que foi o cientista que cunhou o termo célula-tronco, ele, algum tempo atrás, ele mudou. Ele disse, olha, o termo melhor seria célula medicinal mesenquimal, que é uma célula que vai chegar naquele local, vai ser ativada e vai estimular toda a região ao redor, todas as células ao redor, vai comandar o processo regenerativo, né? Então, as plaquetas vão atrair essas células mesenquimais para a região e vão promover o processo regenerativo ou cicatricial. E então começou a se usar, em torno de 15, 20 anos atrás, primeiro em cirurgia cardíaca, depois a odontologia começou a utilizar muito, inclusive já é regulamentado há 5 anos pela odonto, o uso em enxertos ósseos, aquelas perdas ósseas que existem na mandíbula, eles utilizam muito PRP junto com o enxerto ósseo, e dentro das articulações começou a se utilizar no joelho, no quadril, no ombro, né? E agora, mais recentemente, começaram estudos na coluna, né? Então, é o trabalho que eu estou fazendo para defender a minha tese de doutorado, né?
e nós estamos com um estudo multicêntrico, que quer dizer que é um estudo que está sendo realizado em mais de um local, né? Então nós temos aqui no Sul, aqui em Porto Alegre, em mais de um hospital, em São Paulo, na Santa Casa de São Paulo também, e estamos encaminhando em outras cidades do Brasil também. Então vai ser um estudo sobre está sendo um estudo sobre o uso do concentrado de plaquetas, ou também chamado de plasma rico em plaquetas, nos pacientes que têm dor lombar. Ou seja, em vias práticas, doutor, em alguns anos a gente vai ter mais uma alternativa para o tratamento da dor lombar, de dores crônicas, desse manejo, desse tipo de situação. Sim, sim, com certeza. Maravilha, isso é muito bom. E a gente sempre fica feliz, doutor, em saber que tem esse tipo de estudo, que tem esse potencial de impacto tão positivo para a vida das pessoas acontecendo aqui, né? Então isso é sempre uma situação que a gente fica feliz de saber. Parabéns aí pro doutor por esse estudo. E eu espero que isso em breve possa aí beneficiar muita gente. Bom, doutor, e para a gente finalizar o episódio de hoje, o que o doutor tem assim para dizer nessa transição? Porque a gente está de fato num período de transição, né, doutor? A gente está saindo de uma situação de quarentena estendida e tudo mais, e a gente, com os devidos cuidados, está passando por um momento de volta, né, ao convívio social de forma controlada, enfim. O que o doutor tem a dizer para quem ficou aí 4, 5 meses quase que totalmente parado, com as atividades bem reduzidas, e agora se vê voltando e daqui a pouco pode ter uma lesão e ter que ficar mais alguns meses restrito? O que o doutor tem a dizer para quem está retomando a atividade física e tudo mais? Bom, em primeiro lugar, retomem a atividade física, né? Existe até uma frase dentro da ortopedia que é: vida é movimento, movimento é vida, né? Então, realmente, sem movimento a gente não tem vida, as coisas estagnam, né? E não existe regeneração, não existe nada. Inclusive essas coisas que a gente está propondo de terapia celular, concentrado de plaquetas, se o paciente não se movimentar, não cuidar do seu organismo, não vai adiantar, porque são as células do paciente que vão regenerar, é o próprio paciente que vai curar a doença dele, né? A gente só dá uma ajudinha, vamos dizer assim, né? Então, podemos dizer assim, se movimentem, né? Não tenham medo de fazer alguma atividade física, mas, é claro, tudo com muito cuidado. Quem está sedentário há muito tempo, de preferência, peguem alguma orientação, façam uma avaliação médica, né? Quem ficou 3 meses confinado sem fazer nada, dando 500 passos por dia, não pode querer colocar um tênis e um calção e sair correndo no parque. Não vai ser só dor lombar, daqui a pouco vai infartar, vai ter alguma coisa. Então, façam uma avaliação médica. Aqui nós temos inúmeras academias, tem personal trainer, tem inclusive uma das outras mudanças que a pandemia nos trouxe, ela acelerou, né, de maneira exponencial algumas tecnologias. Hoje a gente tem personal pela web, nós temos fisioterapeutas que fazem teleatendimento, não é só a telemedicina, né, que ela estava embrionária, né, e com a pandemia deu uma acelerada e a telemedicina está aí, né? Mas não é só a telemedicina, hoje nós temos fisioterapeutas fazendo atendimento, temos psicólogos, temos educadores físicos, né? Então, não custa pegar a orientação, uma boa orientação do profissional, até para não ter aquela frustração de, vai tentar fazer uma atividade e daí sofre uma lesão, né? Porque isso aí é frustrante, né? As pessoas, estava parada, né? Então, faz com uma orientação, né, para fazer bem feito, devagar, sem tentar assim grandes resultados milagrosos, querer em 2, 3 semanas, né, entrar em forma, né? Tem que pensar isso aí a longo prazo, tem que pensar assim, olha, eu vou
quero ficar saudável, aquela barriguinha que eu ganhei nesses meses, não vou perder em 2, 3 semanas, mas vou começar a fazer uma atividade a médio e longo prazo, vou pegar uma orientação com um nutricionista. Criar um hábito, né? Exatamente, são mudanças de hábito, né? Assim como as lives hoje são uma transformação, uma mudança de hábito, nós também podemos colocar no nosso dia certas atividades, cuidados nutricionais. Nessa área da nutrição, existe muita pesquisa também sobre a questão da chamada biota intestinal, né, que são as bactérias residentes no nosso trato digestivo, que ela tem muita importância também. Isso aí é uma outra área, isso aí é assunto para uma outra live, talvez não comigo, mas com algum outro colega aqui. Isso só deixa claro que a gente é um sistema altamente complexo e que a gente tem que se cuidar, né, doutor? Tem que se cuidar. E, bom, doutor, muito obrigado pela presença hoje. Eu acho que foi uma conversa assim que abriu aí, esclareceu muitas dúvidas de quem estava inseguro, quem ainda tinha algum medo de retomar as atividades. Movimento, o corpo humano necessita disso. O Dr. Rafael, na última live que a gente teve, trouxe isso também, que é um cardiologista. E realmente a gente tem que estar em movimento, tem que se cuidar. E eu quero dizer para quem está assistindo a gente que queira marcar uma consulta com o doutor, ele atende no Medplex Sul, faz parte do nosso corpo clínico. No site www.medplexsul.com.br vocês podem ver o perfil do doutor com horário de atendimento, outros endereços que o doutor atende também. Podem entrar em contato, agendar uma avaliação, uma consulta. E é isso, doutor. Muito obrigado pela presença. O doutor vai deixar um material complementar para quem queira aprofundar o assunto. E até a próxima. A próxima vai ser, estava conversando com o doutor aqui, nós vamos falar de mitos e verdades sobre a dor. Que tem muito mito, né, doutor? Sim, exatamente. E muitas novas verdades, né? E muitas novas verdades que estão surgindo. Exatamente. Então tá, doutor. Obrigado, Muito Gustavo. obrigado. Até a próxima. Até a próxima, então. Obrigado. Boa noite.